Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre com comunhão e assim perceber. Finalmente, gente boa, nós vamos para uma terceira lição que nós podemos captar da participação de Jesus naquela ceia. Essa lição, ela vem através de uma parábola que Jesus conta, a parábola da grande ceia. Nós vamos conhecer essa parábola. A primeira lição, lembrem-se, foi sobre a cura de um homem hidrópico, a cura de um homem com barriga d'água. A segunda lição foi sobre os lugares na mesa, no banquete ali, a busca de lugares mais importantes, enfim. Jesus Cristo ensina sobre humildade. Agora nós vamos à terceira lição desse texto do Evangelho de Lucas. Legal? O fato é que no meio das conversas entre os presentes, um dos convidados ali que estava jantando exclamou: "Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus." Falou isso com certa cerimônia, né? Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: feliz é aquele que, tendo sido convidado, estiver com Jesus no reino dos céus, participando de uma ceia muito especial. É isso aí, simples assim. Esta frase, na verdade, era uma frase feita e de uso comum entre os rabinos naquela época. E foi citada, como disse, por um convidado, como que para desviar o assunto que estava sendo tratado por Jesus Cristo. Ou seja, ele falava de reprovação. Reprovação tanto do dono da festa, do anfitrião, quanto dos convidados, sobre alguns procedimentos em um jantar, em uma ceia, em uma festa. Mas foi justamente esta frase de efeito que serviu de gatilho para que Jesus começasse outro assunto, que tinha relação com todos os convidados presentes, autoridades religiosas do judaísmo, finalmente. Ele conta, então, uma parábola conhecida, como eu disse, a grande ceia, que começa assim: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Bem, vamos ouvir o Caio lendo esse texto para nós, ok? Depois a gente faz alguns comentários sobre ele. Vamos ouvir o Caio. Vai lá, Caio. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: "Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus." Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: "Venham, o banquete está pronto." Mas todos eles deram desculpas. Um disse: "Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe." Outro disse: "Acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito." Ainda, outro disse: "Acabei de me casar e não posso ir." O servo voltou e informou ao senhor que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: "Vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos." Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: "Ainda há lugar para mais gente." Então o senhor disse: "Vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todo o que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete." Bem, vocês ouviram aí o Caio lendo a respeito dessa parábola da grande ceia. O fato é que nesta parábola
Jesus fazia referência àquela ceia esperada no reino dos céus. E aquele convidado, quando citou aquela frase de efeito, ele estava se referindo também a essa mesma ceia. Qual seria a mensagem que Jesus estava passando para os seus ouvintes naquele momento? E qual o recado para nós hoje, 2000 anos depois desses fatos? Jesus fala sobre verdades espirituais, fazendo uma analogia exatamente com uma ceia, uma outra ceia, uma ceia no reino dos céus. Jesus iria falar novamente desse evento futuro durante o seu último jantar com os seus discípulos, a chamada Santa Ceia. Leia o que está escrito lá em Mateus 26, 29. Ele diz o seguinte: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo. Onde? No reino de meu Pai. Mais uma observação que eu quero fazer com respeito a essa ceia futura. Ela foi profetizada por Isaías, quando disse o seguinte: o Senhor oferecerá um grande banquete em Jerusalém para, prestem atenção, para todos os povos do mundo. Gente boa, exatamente aqui, nessa palavra de Isaías, certamente conhecida pelos religiosos ali que estavam naquele jantar, está a interpretação desta parábola que acabamos de ouvir. Isaías explica. E explica para quem? Para aqueles que ouviam Jesus naquela ocasião, todos eles judeus, autoridades religiosas que conheciam as profecias de Isaías. E o recado é o seguinte: não somente os judeus, mas todos os povos do mundo serão convidados para aquele banquete no reino dos céus e serão, por isso, abençoados. O apóstolo João explica em seu evangelho que, embora Jesus tenha vindo para o seu povo, ou seja, para os judeus, estes o rejeitaram, mas todos os que nele, em Jesus, viessem a crer, seriam feitos filhos de Deus, pois dele, de Deus, nasceriam. Essa parábola nos ensina que, com a recusa da fina flor da sociedade judaica, o convite foi feito aos excluídos daquela sociedade daqueles tempos. Quem eram os excluídos? Cegos, aleijados, leprosos e principalmente os gentios, aqueles que não eram da linhagem de Abraão, não eram judeus. E o evangelho foi realmente pregado conforme ordens de Jesus. Vejam o que ele ordena: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diz ainda: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como é que nós podemos aplicar esta lição em nossas vidas hoje? Basta, gente boa, lembrar e agradecer, ser grato por isso, que os gentios, essas pessoas que estavam nos confins da terra, somos nós. Nós somos ramos enxertados no povo de Deus. Somos os gentios. Somos filhos de Deus em Cristo. E, finalmente, descendentes de Abraão. Nós somos integrantes da igreja invisível, a igreja que é o corpo de Cristo. Somos o povo escolhido, nação santa, povo de Deus. Somos o Israel de Deus. Somos filhos do Deus vivo. Nessa grande ceia da qual fala a parábola, estaremos nós, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas,
na presença do Cordeiro. Não serão somente os judeus os convidados para esta grande festa no céu, mas todos os povos que vierem a aceitar o convite gracioso para um novo nascimento. Para essa grande ceia da parábola, muitos foram convidados. Primeiro os judeus, depois os gentios, publicanos, pecadores, cegos, aleijados, meretrizes e nós todos, nós junto com essa turma toda. Finalmente, não serão convidados somente judeus, mas todos os povos. E irão sentar-se à mesa aqueles que vierem aceitar o convite gracioso feito pelo Senhor da ceia, sejam eles judeus ou gentios. Mas a Bíblia nos diz que poucos aceitaram e aceitarão aquele convite. Havia lugares sobrando, e outras pessoas mais distantes e excluídas foram convidadas. Jesus conta que o dono da festa queria que a casa estivesse cheia. O Evangelho não exclui ninguém, que não se exclua a si mesmo. Pense nisso. Nada Não existe nada melhor do que ser